você selecionar a empresa, selecionar tudo aquilo que ela falou. Mas eu gosto também, e muito, de avaliar o administrador, o gestor. Vou te dar um exemplo. A IRB custava R$40, pagava um ótimo dividendo, só que no instante em que colocaram o mau gestor, a empresa foi para o vinagre. Então, você ter a certeza que você tem um bom gestor é muito importante, está correto? E isso é uma coisa que eu privilegio bastante. Avaliar o gestor para ver se ele tem condições, capacidade, tá certo? De gerir uma empresa como aquela. Agora, eu diria também mais o seguinte, eu não sei se vocês se recordam, mas o nosso país, que já teve que suportar José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Lula, Dilma, e agora está suportando o Bolsonaro, o nosso mercado superou a tudo. A todas as indesejabilidades que esses governantes fizeram, e todos os desmandos que eles fizeram, tá entendendo? Por exemplo, na época do Sarney, o Brasil cresceu pouco. Na época do Fernando Henrique, ele não cresceu nada, tá certo? Fernando Henrique conseguiu uma proeza fantasiosa, capaz de ser admirada, mas também muito criticada. Ele fez com que o real valesse mais do que o dólar. Você lembra disso? Lembro assim, né? Lembro de ler, né? Não, mas o dólar, o real valia mais do que o dólar. Então, nessa época, eu lembro que era a época mais gostosa para ir para Disney, né? Porque você ia lá e se endividar no cartão de crédito era um investimento, né, cara? Porque era 1 para 1, cara. Acho que teve. E era tudo mais barato. Não, tiveram dois períodos. Esse período aí depois. Não era 1 para 1. O real valia mais do que o dólar. O real valia R$1 e o dólar valia 85 centavos de real. Tem aquele print do Jornal Nacional famoso que corre pela internet, né? Falando da cotação do dólar, 83 centavos, um negócio assim. Mas então o que acontece? Isso era uma fantasia. Nós chegamos a essa situação exatamente porque houve um exagero na conversão da moeda. O Fernando Henrique, o Sarney, por exemplo, ele teve inúmeras conversões, não é isso? De 1000 para uma, de 1000 para uma, de 1000 para uma. Bom, na cabeça de todo mundo. Mas foram assim com um intervalo de tempo. O Fernando Henrique não. Ele teve uma em dezembro de 1000 por uma e em junho ele teve uma de 2,76 por um. Então enxugou a moeda. Tá entendendo? Aquilo foi uma fantasia também, para mostrar que era um bom governo, mas por isso é que você tem que analisar o gestor, tá entendendo? E seus atos, evidentemente, né? Então eu diria a você o seguinte, num determinado período da história, nós tivemos a conscientização de que todas as empresas, elas fariam no final do ano uma correção do ativo imobilizado. E essa correção do ativo imobilizado ela era incorporada ao patrimônio da empresa e, consequentemente, ao capital. Então, quando as empresas ainda detinham o valor nominal 1, todas elas eram obrigadas a dar uma bonificação em novas ações. A partir de 1976, que muitas empresas se adaptaram ao regime da nova lei, elas exorcizaram o valor nominal e passaram a ter valor unitário. O que significa dizer? As empresas acrescentavam ao seu patrimônio aquela correção e não precisavam emitir mais ações, o valor unitário que crescia. Quando chegou em 1994, o Fernando Henrique acabou com isso, tá certo? Uma das coisas que ele fez foi acabar com isso. Então, o que aconteceu? A inflação continuou, menos naquela ocasião, mas depois foi se acelerando. E hoje, você tem o quê? Você tem uma inflação que penaliza todos os ativos, inclusive os ativos das empresas. Por quê? Nenhuma empresa tem um valor de patrimônio atualizado. Todos eles estão defasados. Então, esse pequeno detalhe é uma coisa que a gente procura desenvolver. Como que é? O valor de patrimônio das empresas estão desatualizados? Exatamente. Como assim? Por quê? Porque
há uma inflação ok. e ela não pode incorporar. É Quer a dizer, reavaliação de patrimônio. ela não Pelo reavalia IFRS não o seu pode mais. patrimônio. Está entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, hoje, uma ação do Banco do Brasil, sempre para dar um exemplo concreto, está entendendo? Uma ação do Banco do Brasil, Mas, Barsi, Banco do Brasil tá barato, Barsi. Você que vai analisar, você que vai avaliar o que eu vou falar. Hoje Hoje está sendo testado agora, hein? Ixi, Vamos ver. lá. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil, hoje, menos de um. é R$ 52,00. Uau. E ela custa 32 e alguma coisa. Menos de um, isso. Menos de um, não é isso? Nossa, não é possível, eu acabei de ver. Exatamente. Tá. Então, isso já por si só faz com que você fale, não, poxa, eu estou comprando um ativo, tá certo? Um ativo que vale 1 por 50 centavos. Então, isso por si só já te oferece uma certa perspectiva de risco. Quer dizer, você fala, pô, comprar isso aí não tem, ou tem pouco risco, tá entendendo? Ou nenhum risco, entende? Porque, na realidade, eu interpreto o seguinte, a definição universal de mercado de valores é que mercado de valores é um mercado de risco, tá entendendo? Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, enfim, nos países desenvolvidos, você sempre vai comprar uma ação que o valor patrimonial é 1 por 10 vezes o seu patrimônio, 15 vezes, é isso? Então, é um mercado de risco. Só que a minha percepção aqui no Brasil é que a definição é outra. Aqui no Brasil, a minha percepção é que o mercado de ações é um mercado de oportunidades. Está entendendo? Então, você tem que saber avaliar essas oportunidades. E o Banco do Brasil é uma oportunidade. Então, é fato que ainda hoje, eu comprei ações do Banco do Brasil a R$ 32,50. É Por quê? Porque eu me inspirei nessa avaliação, tá entendendo? Para acrescentar um pouco mais daquelas que eu já tenho. Então, eu comprei Banco do Brasil no último Romobilhão. Sim. No último Romobilhão eu comprei Banco do Brasil, porque, cara, tava com pé de 4. Pé de 4. 4 vezes. Significa que, cara, em 4 anos, o que eu paguei volta através do lucro. Né? É assim... Exatamente, Obviamente tem um risco aqui, mas, cara, pé de 4 tem muita proteção aqui, tem muito preço que pode cair, né, cara? E o ROI melhorou muito, né? De 13 para 17. Isso, exato. Eu senti. 17, e é um dos maiores dos bancos, inclusive, 17. Top 10 do mundo. O Banco do Brasil é o banco que maior dividendo paga. Olha aí. Tá entendendo? Eu fiz recentemente um trabalho fazendo um comparativo. Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander. O melhor pagador de dividendos é o Banco do Brasil. O segundo melhor pagador é o Santander. Por quê? Aí a pergunta. Por quê? Porque são empresas que elas não aumentaram demais a sua base acionária, como aconteceu com o Itaú. Certo? O Itaú deu há pouco tempo atrás 50% de bonificação. O Bradesco dá todo ano, dá 10%. Então, a base acionária dele cresceu tanto que o lucro precisa ser rateado entre a base acionária. Então, se você tem uma base acionária desse tamanho, a distribuição, o que é? É pequena. Caraca, e o Banco do Brasil não. O Banco do Brasil ele ficou com aquela mesma base acionária. Free float então, abaixo. na razão direta que o lucro cresce, o rateio ele aumenta. Vamos parar de falar do Banco do Brasil, por favor, para parar de vir gente. Não quero ficar dividindo fatia, não. Não, eu só dei como exemplo para você concretizar também o seu... Não, é brincadeira, ele tá brincando. Tô brincando. O Caio não sabe o que fala, Basti. Ele não sabe o que fala, Basti. Os seus ouvintes aí, para que eles tenham o quê? Porque eles tenham uma noção daquilo que a gente faz. Sim. Ô, Basti, se eu fosse perguntar hoje, quais são suas 3 maiores apostas hoje, assim, no mercado? Quais seriam suas 3 queridinhas, assim? Tirando o IRB, que o IRB eu já entendi. Apostei no mercado, tá entendendo? Já usei a palavra. Porque eu acho que... Eu só quis colocar de uma outra forma. Quais são os 3 projetos que você mais acredita, senhor Basti? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que a Auren vai ser um bom projeto, tá entendendo? Eu também fui um defensor emérito, né? De quando a Cielo estava a R$2 e todos falavam, não, isso aí tá ruim, tá ruim. Eu avaliei, analisei e hoje o papel dobrou de preço, quer dizer, está R$4, então não é nada, deu 100% de resultado, né? E eu acho que o IRB é uma boa
seguindo a sua postura aí, a sua colocação, a IRB é uma boa aposta. Vibra também, né? Vai, Vibra. Como? Vibra, né? Também. Não, a Vibra também é outro papel, mas eu acho a Vibra, a Cosan, tá entendendo? São empresas que vão prosperar na sua... Pô, pensei que você ia falar Banco do Brasil, sabia? Mas o Banco do Brasil eu falei em caráter primordial, né? Ah, entendi. Tá entendendo? Até eu falei para você o seguinte, eu comprei Banco do Brasil hoje. Eu pensei, puta, ele ia falar Banco do Brasil. Olhando para características de dividendos, etc.